Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Esse texto está na segunda epístola do apóstolo João, e na introdução dessa epístola, João mostrara que estava a destinar essa epístola para uma senhora, que ele chama de a senhora eleita, e para os seus filhos, o que pode significar que João estava literalmente a escrever para uma senhora e para os seus filhos, ou também a senhora pode representar a igreja e os seus filhos, os membros da igreja. E nessa carta, o apóstolo João escreve exortando aos cristãos a permanecerem na verdade e na simplicidade da palavra de Deus. João adverte contra os falsos mestres que estavam a negar uma das doutrinas absolutas do cristianismo, que é que Jesus veio para a terra em carne. Esses falsos mestres estavam negando essa verdade, estavam espalhando essa heresia. No versículo 8 que li, João adverte aos cristãos dizendo: olhai por vós mesmos, vigiai vocês próprios, para que vocês não percam o que ganharam quando estavam na verdade de Cristo, que vocês ganharam com vosso serviço e vossa fé em Cristo Jesus. E analisando toda a carta da segunda epístola de João, nós vemos João dizer o quanto se alegrara por ver cristãos que estavam permanecendo na verdade da palavra de Deus, e ele adverte a eles dizendo: não creem nessas falsas doutrinas que esses falsos mestres vêm vos pregando, né? Porque muitos falsos mestres já haviam se instalado nas igrejas. Ele estava mostrando que caso o cristão se desviasse da verdade e da simplicidade do evangelho de Jesus, ele podia perder tudo quanto tinha ganho em sua fé em Cristo, quando andava na verdade. João mostra que o nosso progresso espiritual pode ser comprometido se nós não permanecermos na verdade da palavra de Deus. E o galardão que João refere aqui nesse texto se trata da recompensa que Cristo Jesus dará a cada um de seus servos pelo serviço que prestaram enquanto estavam cá nessa terra. E como todos os ensinos bíblicos, essa advertência da segunda carta do apóstolo João é um alerta atemporal para nós. Vivemos em um tempo muito perigoso, onde muitos cristãos vêm se desviando das verdades essenciais do cristianismo, das verdades absolutas da palavra de Deus, devido a ouvirem pregadores falsos que estão em todos os cantos, estão nas redes sociais, nas TVs e algumas igrejas, e eles vêm negando doutrinas absolutas da palavra de Deus. Eles vêm trazendo novidades que vão contrárias ao que estão na palavra do Senhor. Alguns começam a crer que são salvos, e uma vez salvos, não precisam viver em santidade, pois Jesus se importa apenas com o coração. Alguns começam a pregar que julgar é pecado, sendo que Jesus nos ordena: julgai com a reta justiça. Alguns oram ao Senhor apenas com lábios, mas o coração deles está longe do Senhor, estão longe da palavra do Senhor. Hoje, alguns cultos viraram entretenimentos, e alguns usam da graça e do privilégio que Jesus nos deu de pedirmos perdão ao Senhor e alcançamos perdão nele para pecar constantemente e pedindo perdão. Mas hoje, Jesus nos convida a voltarmos às verdades essenciais do cristianismo, a preservarmos as verdades absolutas da palavra do Senhor, a preservarmos o que temos desde cedo aprendido, que só Jesus é que pode salvar, que Jesus é Deus e só nele há salvação, que a graça não nos torna livres para pecar, mas a graça nos livra do pecado, que sem mudança de vida não há vida com Deus, que se embebedar
se prostituir, se drogar, continua sendo pecado, que o inferno ainda é real, que a igreja local é o corpo de Cristo, onde nós em comunhão se encontramos, louvamos, adoramos, oramos ao Senhor, lemos a palavra e ouvimos a palavra do Senhor, que o evangelho é gratuito, mas exige tudo de nós, e que Jesus voltará para julgar a todos, tanto as boas e tanto as más obras. Devemos permanecer nessas verdades da palavra do Senhor. Jesus nos ensina que não vale a pena apenas começarmos bem e terminarmos mal. Na verdade, o fim das coisas é melhor do que o início. Mais vale começarmos mal e terminarmos bem do que começarmos muito bem e terminarmos lamentavelmente mal. João diz: olhai por vós mesmos. E essa é uma expressão que Jesus usou muito. Por exemplo, lá em Lucas 21, versículos 34 a 36, Jesus disse: olhai por vós mesmos para que o vosso coração não se encha de embriaguez e nem de glutonarias, e aquele dia em que eu venho vos ache de surpresa. Estejam vigilantes, não deixem que os prazeres carnais vos encham, que o vosso coração vos encha dessas coisas. Vocês devem estar vigilantes e em constante oração para que eu não venha de surpresa e vocês se encontrem indignos de subir e de irem morar comigo por toda a eternidade. Jesus nos chama a sermos responsáveis. Ninguém está isento de cair. O apóstolo Paulo disse: aquele que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Muitos caíram nessas falsas mentiras. Muitos caíram nessas falsas doutrinas pregadas por falsos pregadores, que são doutrinas de demônios, como chama Paulo. E como é que nós podemos vigilar para não cairmos nisso? Nós podemos vigilar orando e lendo a palavra do Senhor, pois nela nós temos toda a verdade que devemos preservar e fora dela temos toda mentira que nós devemos rejeitar. Os hagiógrafos escreveram e nós temos a responsabilidade de conservar e preservar as doutrinas essenciais e absolutas da palavra de Deus.